falar de um tema tão importante, interessante também, que é o espiritismo e a política, ou político e espiritismo, que são temas bastante conectados, apesar de que muitas vezes surge alguma dificuldade, tendo em vista que sobre o assunto é feito um tipo de disparidade. Eu vou explicar a respeito disso. Há um certo modo de encarar a questão da política que desnatura o seu entendimento. Eu trato o assunto já há muitos anos, não só na casa espírita, mas também na minha profissão. Sou professor de filosofia, como cofundador da Sociedade Kardecista de Estudos Espíritas, aprofundamos bastante todas as obras de Allan Kardec. Podemos perceber que certas ideias que, por vezes, correm no movimento espírita brasileiro hegemônico, nem sempre estão de acordo com aquelas que estão contidas nas obras propriamente falando. Então, eu vou me centrar naquilo que está nas obras, trazendo a vocês como é a abordagem contida em Allan Kardec e nos autores que o seguem mais proximamente, como Leon Denis, como Herculano Pires, ao filósofo espírita brasileiro. Primeiramente, vamos fazer a confusão que às vezes ocorre. Veja, eu coloquei como título desse slide política e política. É porque uma está com letra maiúscula, outra minúscula, totalmente. Nós podemos falar da política enquanto tema filosófico, questões que lidam com a sociedade. E política em letra minúscula, enquanto a política menor, política partidária, aquela que lida com os contextos. Mais especificamente, falando claramente, campanha, candidato, partido. Tá? É claro que o movimento espírita está correto, como a doutrina espírita também está correta, em afastar as discussões políticas pequenas. Óbvio, você não tem que levar para ser espírita nome de candidato, tem que partir, nem atacar, nem defender. Né? Porque isso tem a ver com a política contextual. Agora, isso significa que a política, enquanto reflexão sobre a sociedade, deva ser também anulada? Aí a confusão. E é aí que nós vamos abordar hoje. É nesse sentido. A própria palavra política vem do grego polis, que todos se lembram lá no ensino médio, quando estudaram as polis da Grécia Antiga, né? Atenas era uma polis, Esparta era uma polis. O que eram as polis? Cidades-estado. Então, são agregações humanas. Os grupos em que os seres humanos se organizavam para viver. Nada mais do que isso. A palavra político, do grego, ali escrito politikos, é referente à polis, ou seja, é quem vive na polis. Então, todos que vivem na polis são políticos. Traduzido para o português, todos que vivem na cidade são cidadãos. Por que nós somos espíritas? Isso deve negar a nossa cidadania? Evidente. Então, não deve negar o nosso aspecto político. No sentido da reflexão e da vivência social. Então, está aqui, no dicionário de política, essa definição. A significação comum, política, é a reflexão sobre as coisas da cidade. A esfera da política, então, compreende toda sorte de relações sociais. Tanto que o político vem a coincidir com o social. Quem diz é o Norberto Bobbio, no dicionário de política da UNB. Certo? Conceito acadêmico. De modo que, se a doutrina espírita fala de ordem social, ela fala de política. E a doutrina fala de ordem social? É o que vamos mostrar. E é por isso que eu vou trazer para vocês uma série de passagens das obras de Allan Kardec, pesquisas aprofundadas que fazemos há muitos anos em várias delas, tá? Em várias obras.
Então, a primeira coisa que é importante é fazer essa distinção política, no seu sentido filosófico conceitual, que está na doutrina, diferente da política partidária contextual que muda em cada país, cada localidade, que realmente não está em doutrina nem na parte espírita. Qual é o mal que nós vemos, então, no movimento espírita? É que há uma confusão, não se separa isso. Na cabeça de muitos espíritas, é passada a ideia de que a política, em todos os sentidos, está proibida. É esse o problema. Quando se faz isso, o espírita, então, ele passa a ter um problema interpretativo sobre a própria condição espiritual do homem encarnado. Porque ele vai começar a pensar que todos os problemas que são sociais, ele não vai enxergar como sociais, vai julgar como problemas da pessoa. A pessoa é pobre, miserável, é culpa dela. E ela não vai perceber a estrutura social que pode levar a isso. Ela vai sempre julgar como causas anteriores das aflições, esquecendo que a doutrina também fala de causas atuais das aflições. E os problemas sociais são causas atuais das aflições que nós podemos perceber e combater. Mas só com a percepção correta que a doutrina oferece é que nós vamos conseguir fazer isso. Muito envolvido também numa percepção, às vezes equivocada, de karma. Porque às vezes se pensa que se a pessoa é pobre é porque ela necessariamente mereceu de outra vida. Algo lá. Leon Denis tem um texto em Depois da Morte. O último capítulo se chama Questões Sociais. Então já está tratando de política nesse sentido amplo. E ele então mostra que quando o homem encarna nesse mundo de desigualdades abruptas que nós temos, veja a análise dele. O homem tem 9 chances em 10 de nascer pobre. Porque a pirâmide social é muito íngreme, são poucos ricos e muitos pobres. Será que faz sentido pensar que todo mundo que é pobre, porque na outra vida foi rico, então a pirâmide estava invertida, era tudo rico e pouquinho pobre? Errado. O problema da estrutura social é muito claro. Então nós temos que estudar a doutrina para entender essas questões e analisá-las corretamente. Vamos aqui. Já na antiguidade, essa questão era tratada. Platão. Por que eu estou trazendo Platão aqui? Tem até um livro sobre ele, né? Porque Platão é considerado no Evangelho segundo o Espiritismo alguém muito importante. Precursor do cristianismo e, portanto, do Espiritismo. Kardec não deixa de citar diversas passagens das obras de Platão na introdução do Evangelho. Ora, Platão é um modelo de filosofia. Ele nos mostra que toda a visão sobre o ser humano não pode estar apartada do cosmos, do universo e da cidade. Por quê? Tudo está imbricado. O ser humano é uma criação divina, Platão concordava. Como o cosmos também é. Então ele estava debaixo da mesma lei que criou o cosmos. E quando esse ser humano é criado, ele tem necessidades dadas por Deus. Por exemplo, alimentação, não é uma necessidade geral, saúde, abrigo, tantas coisas que o ser humano precisa para poder sobreviver. Então a cidade, a polis, precisa de certa forma se organizar para dar condições a todos os seres humanos terem essas necessidades satisfeitas. Então tem modelos de polis que satisfazem isso. E dão condições para as pessoas viverem. Tem modelos que não. Modelos que excluem. Modelos que oprimem. Então nós temos que ter condições de comparar modelos justos e injustos. A doutrina dá condições para isso. Tá? Depois nós vemos, entre as obras de Platão, várias delas tratam de política. A República, onde está o mito da caverna. Famoso, né? O homem que está prisioneiro na caverna, libertado. Isso aí é muito citado, é muito conhecido. Isso está dentro de um livro político, a República. Ou político, outro livro de Platão. As leis, outro livro de Platão, sobre política. Jesus, a ideia judaico-cristã, também traz aspectos políticos, com certeza.
a ideia de reino de Deus. Mais de 30 parábolas nos evangelhos que falam sobre o reino. Reino é um termo próprio da política. Reino é um território governado por um rei. E no caso, o reino de Deus, quem seria o rei? Deus. Deus sendo o legislador. Né? E nós, seguindo a lei de Deus, estaremos também fazendo ele acontecer. Será agente de Deus. Esse reino de Deus está só no mundo espiritual? Fizemos aqui na palestra anterior só sobre o reino de Deus, explicando que o reino de Deus não é só no mundo espiritual, não. Também tem no capítulo 2 do Evangelho um item chamado A Realeza de Jesus, em que ele pergunta: não terá Jesus também uma realeza terrena? E ele responde que sim, desde que na terra as leis de Deus guiem o comportamento, as leis e as instituições da sociedade. E agora, como entender isso sem entender o mínimo de política, de conceitos sociais? Né? Então vamos ver. Quando se fala em moral, a gente vê muito falar na doutrina espírita sobre moral. Pois é, eu trouxe esse livro. É um livro de filosofia moral. Antigo, 1940, lá na França. Por que eu trouxe ele? O que eu quero mostrar para vocês, dentro de que ramo a política é estudada. Aqui está o índice. Eu sei que está pequeno, mas não precisa ver tudo, não. É só para mostrar para vocês que existe uma moral especial. Dentro da moral especial, se fala da moral pessoal. A pessoa consigo mesmo, tá? A ética. A noção de pessoa, o drama da pessoa, a questão da inteligência, da vontade. Mas também existe uma coisa chamada moral social, onde se fala sobre deveres de caridade, justiça, caridade, propriedade, tá? Contrato, trabalho. E dentro da terceira parte, moral social, lá na outra página, tem um item que você não consegue ler, está escrito ali. Vou dar um zoom. Olha o que está dentro da parte de moral social. Ordem doméstica e ordem política. A política faz parte do estudo da moral. Isso nos manuais de filosofia. Tá? Então, quando se fala em ordem política, não a politicagem partidária, a política enquanto estudo da sociedade, aí, ó, noção de sociedade, noção de bem comum, autoridade, família, moral civil, tudo isso faz parte da moral. Por toda vez que você lê nas obras de Allan Kardec falando sobre a moral, está incluído aí uma questão política, uma questão social. Já viram um quadrinho como esse? Em alguma rede social? Alguém pode ter visto? Eu já vi. Alerta de Kardec aos espíritas sobre política. Bota esse título. Como se Kardec ficasse alertando, né, as pessoas contra falar em política na doutrina. E aí citam Kardec. Revista Espírita de fevereiro de 1862. Devo ainda vos chamar a atenção para a tática dos nossos adversários, de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões de noção de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai-vos dolosamente de vossas reuniões, tudo quanto se respeita à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral. Quando ela for boa, procurar no espiritismo aquilo que nos pode melhorar é essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Pronto, aí botam isso aí, fala, tá vendo? Para de falar em política. Pensa bem, né? Isso aqui, quando alguns citam essa passagem, por que eu estou mencionando isso? Porque isso está até em caderno institucional espírita, federativo. E eu lamento informar, isso está errado. A gente tem que corrigir. Isso não é um alerta sobre política. Isso é contra os abusos da autoridade da época. Veja só o texto
mais completo traduzido direto do francês. Tem até palavras equivocadas. Eu sou tradutor de algumas obras espíritas, fiz a tradução direta desse texto. Olha as passagens destacadas. Eu vou assinalar a tática dos nossos adversários. Então, calma lá. São adversários espíritas que tentam fazer isso. Comprometer os espíritas. Contra quem? Impelindo a afastar do objetivo da doutrina, que é o da moral. Mas já vimos que a moral inclui a política, por um sentido. Então, não é disso que se está falando. Para abordar a questão que não era só alçada, que poderia despertar suscetibilidades suspeitosas. Suspeitosa para quem? Não deixei cair na armadilha. Relaciona depois a política a questão irritante, para não suscitar embaraço e não levar a uma via perigosa. Para quem seria tão perigoso? Para quem teria tanto embaraço? Aqui está a resposta. Toda a produção de Kardec foi escrita durante a ditadura de Napoleão III, que durou de 1852 a 1870. Você sabia disso? Ele se autoproclamou imperador. E era sobrinho do Napoleão Bonaparte. Ele dissolveu o parlamento, impôs controle ideológico rigoroso e fez a prática da espionagem. Ele botava espião em centro espírita. Para que a Sociedade de Paris funcionasse, por exemplo, precisou ser aprovado pela Prefeitura de Polícia, o Alvará, e pelo Ministério da Segurança Geral. Imagina o risco à segurança que o Kardec oferecia. É porque isso é muito agressivo. Então, aí faz sentido pensar nessas questões que Kardec fala. É porque os adversários espíritas, tem que explicar isso porque usam mal esse termo, tá? Os adversários espíritas procuravam jogar questões nos centros para indispor os centros contra o ditador. E o ditador vinha e fechava o centro. Então Kardec falava, não entra nessa, isso é armadilha. Tá? Não caia nisso, não crie essas suspeitas, vai ter espião por aí. Vão querer criar embaraço, isso é perigoso. Evita falar da politicagem, vamos falar sobre o conceito. É disso que Kardec está falando. Tanto é que ele coloca no regulamento da sociedade, quem já leu, está no Livro dos Médios, parte 2, capítulo 20, Sociedade dos Espíritos, tem por objeto estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, que inclui a política social, físicas, históricas e psicológicas. Ele deve colocar o seguinte, que as questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social aí são interditas. Sabe qual é o problema? É que não podia realmente falar porque isso poderia criar problemas no ambiente repressivo. No ambiente democrático, isso seria tão embaraçoso, tão perigoso assim? Não. Né? Agora, no ambiente progressivo, sim. Só que nas obras, olha que interessante. Lembrem bem o que está escrito aqui no regulamento. São interditas as questões políticas, controvérsia religiosa e economia social, certo? Só que ele fala de economia social nas obras. Está lá na Gênesis. O Espiritismo tocando a. Tocando a não quer dizer tocando em, considerando não. Tocar a significa dizer respeito a. Tá? Toca a todos os ramos da economia social. Olha só. As quais prestam apoio das suas próprias descobertas e assimilará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que seja. Allan Kardec escreve isso. Então, nas obras, o conteúdo está. Controvérsia religiosa. Estava interdito lá, né? Quem já leu Céu e Inferno? Grande obra espírita. Capítulo 6, número 16. Kardec cita lá, só por exemplo, né? Acabou do dogma da eternidade das penas, vem o argumento seguinte. Aí ele cita lá o argumento da igreja. Depois ele faz o quê? A refutação. E ele refuta o argumento da igreja.
Sabe quem estava associado a Napoleão III? A igreja. Por isso estava proibido falar de controvérsia religiosa. Falar, para não criar disposição com o governo e com a igreja. Mas na obra aparece. O céu e o inferno tem isso na obra toda. Ela é toda de controvérsia religiosa. Ela está refazendo, refundando o pensamento religioso. E a política? Aparece? Também. A política no bom sentido. Olha aqui. Revista Espírita, agosto de 1861. Dissertações e ensinamentos espíritas. Diz o espírito Stael, numa comunicação, obtida lá na Sociedade de Paris, né? A aurora dos novos dias. Eis meu que vós não evocais, mas estou desejoso de ser útil. Por minha vez, a uma sociedade cujo objetivo é tão sério quanto é o vosso. Olha o que ela diz aí. Eu vos falarei de política. Não vos assusteis. Sei quais limites devo encerrar. Você está vendo? O Kardec, o espírito, dizendo que vai falar de política. Ele publica na revista Espírita. Por quê? E não é proibido, não. A política no sentido social, não. E aqui está, você vai ler o texto, não está falando nada de partido, de candidato, não tem nada disso. Está falando de aspectos filosóficos, de análise social. Isso pode. Seria legal essa mensagem ser dita até para muitos ambientes espíritas hoje. O espírita vai falar de política, não se assuste, tá? O espírita teve até que falar para não se assustar, porque tem gente que se assusta. Aí ele fala que a situação da Europa oferecia um aspecto surpreendente do observador, tinha um rumo nos preconceitos e abusos, ele fez passagens centrais, né? Em nenhuma época o movimento intelectual se fez sentir mais ousado. O espírito europeu marcha de verdade. A liberdade não é mais conforto sangrenta, mas a bela e grande deusa da prosperidade pública. Tudo isso aqui é tema político. Ele está analisando a Europa, a questão do preconceito acabando, a liberdade intelectual sendo usada, quebrando tabus, a prosperidade do povo. Na Alemanha também, as últimas fortalezas do preconceito se acabando. Falou de partidarismo? Nenhum. Kardec publicou. É assim que funciona. Essa aqui também é excelente, essa palavra. É muito grande, eu peguei só uns trechos, tá? Não vou nem ler todas. Do espírito inocente, se não me engano, foi o bispo da Taurida. Está em Obras Póstumas, num texto chamado Precursores da Tempestade. Os acontecimentos mais fortes que as suas manobras preparam no horizonte político uma tempestade bem escura. Olha o espírito falando de política. E quando a tempestade romper, tentar estar bem abrigados e fortes, bem desinteressados. O termo tempestade, muitas vezes, é uma metáfora para as comoções sociais ou revoluções. Haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteiras. Esses termos não são apenas morais ou metafísicos, são sociais. Vossas sociedades, tais como estão organizadas, são perfeitas? Pergunta boa hoje, né? Suas sociedades são perfeitas? Pois é. Naquela época ele respondeu assim, o próprio Espírito. Temos os vossos párias aos milhões. Pária é o quê? Miserável. Milhões de miseráveis. Miséria enche sem cessar as vossas prisões. Prende mais pobre. Olha o Espírito reclamando disso. Vossos lupanares e abastece o cadafalso. Tinha pena de morte. A Alemanha veio, como em todos os tempos, emigrar seus habitantes por centenas de milhares, o que não é para a honra dos governos, porque não é bom. E que muitos dos países, né, as populações emigrem demais, porque tem problema lá. O povo está fugindo do país. O que acontece? Né? E o Papa? Pensou nessa aí. O Papa, príncipe temporal, que não está falando do Papa como chefe de religião, está falando do Papa enquanto chefe de Estado. Né? O Vaticano é um país. Então, enquanto o príncipe temporal espalha o erro no mundo, diz aí o Espírito, em lugar do Espírito da verdade, do qual é artificial emblema. Por toda parte inveja. Vejo interesses que se combatem, e não esforços para erguer o ignorante.
reclamando então da falta de educação do povo. O que é enredo ignorante? É educar o povo, não é isso? Os governos, uma crítica ao governo, minados por princípios egoístas, pensam em se escorar contra a onda que sobe. E essa onda é a consciência humana que se insurge, enfim, após séculos de espera, contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Isso é consciência. Possam ter os homens de Estado não esquecerem que a grandeza de um país não consiste em ter fronteiras indefinidas. Está reclamando daqueles estadistas que querem aumentar a fronteira para tomar o mundo todo, se puder. É atual. Muitas províncias e nadas de vilas, algumas grandes cidades, um oceano de ignorância. Está vendo? As nações, como os governos, têm o seu livre-arbítrio. Não são elas que escolhem o governante também? Então, como as simples individualidades, elas sabem se dirigir pela amor, pela união, pela concórdia, etc. Ou o contrário. Então, gente, está vendo? É um texto de análise filosófica, de reflexão política, extremamente válido. Aí, acolhido. Com Kardec esse texto aí. Mais um, tá? Só para dar exemplos para vocês, entre outros vários, de textos que Kardec aborda política. Vou só mostrar para vocês que o próprio Espiritismo, segundo Allan Kardec, aborda questões sociais, ou seja, políticas. Primeiro, no Livro dos Espíritos, questão 766. A vida social está na natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Percebe aqui? Para. Para é o quê? Preposição de finalidade. Aqui você está descobrindo para que Deus fez o homem. Para que ele fez? É o Livro dos Espíritos. Para isso. Para viver na sociedade. Então, como é que você vai evitar o social? O tema social? Não, mas é que a doutrina só fala de espírito ou reforma íntima. Não, isso é um aspecto. Vou mostrar aqui que a doutrina fala disso e também da vida terrena encarnada. Ela é uma doutrina completa. É uma filosofia inteira, não é recortada. Ora, segunda passagem, o Espiritismo que toca as questões mais graves da filosofia a todos os ramos da ordem social, que abarca uma vez o homem físico e o homem moral. É ele mesmo a ciência, a filosofia, livro dos médicos. Então, fala de ordem social? Fala de política. Não nos enganemos, o estudo do Espiritismo é imenso, toca todas as questões de metafísica e da ordem social. Livro dos Espíritos, introdução, item 13. Na Gênesis, capítulo 162, os frutos que o homem deve retirar da doutrina, você pensa assim, eu vou estudar a doutrina para ficar bem no outro lado. Os frutos que deve retirar da doutrina não são somente para a vida futura. Eles gozará sobre a terra. Quem diz é o Kardec. Pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar sobre seu caráter, gostos, tendências e, por consequência, sobre hábitos e as relações sociais. Então, vai mudar a terra, vai mudar a sociedade terrena. Só com o olhar social político que isso acontece. Esse aqui que ele toca aos ramos da economia social, já falei, na Gênesis capítulo 1. E o último ali, Revista Espírita, 1868, Jornal Solidariedade. Há uma transformação completa e inevitável nas ideias, a destruição dos preconceitos e dos abusos que delas decorrem. Por consequência, há uma modificação das relações sociais. Eis onde chega o Espiritismo. Sua doutrina é o desenvolvimento e dedução das consequências do fato principal de que ele acaba de revelar a existência. Essas consequências são inumeráveis, porque cada vez mais de perto elas tocam a todos os ramos da ordem social. No físico, também quanto no moral. É o que compreendem todos os que se deram ao trabalho de estudá-lo seriamente. Eu friso.
Kardec fala isso, né? Quem se der ao trabalho de estudar seriamente a altura vai perceber tranquilamente que toca as questões sociais e políticas. Então existe realmente não só um desvio, mas talvez até certa ignorância da parte daqueles que negam esse fato. A gente tem que estar de olho nisso. Leon Denis é tão claro. Peguei duas passagens aqui. Uma, na síntese espiritualista doutrinar e prática, número 89, Leon Denis, define o Espiritismo como três coisas. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência positiva, uma filosofia e uma doutrina social. E depois, lá num livro chamado Socialismo e Espiritismo, Leon Denis escreve sobre socialismo, que é outro conceito político, não é partidário, é conceito. Como não perceber que o problema religioso envolve o problema político, econômico, e que a solução desse último talvez não é o valor de uma hipótese, que enquanto não se resolveu o primeiro. Então, Leon Denis deixa claríssimo que esse tema precisa ser abordado. Tá bom? Temas políticos e sociais tratados nas obras fundamentais. Está aqui uma lista não completa, hein? Quem leu as obras aí? Livro dos Espíritos? Já estudou? Certamente já viu as obras tratando sobre direitos e deveres, sobre leis e legislação, sobre a autoridade, sobre a propriedade, sobre desigualdade, riqueza e miséria, sobre a produção, sobre o trabalho, tem a lei do trabalho, sobre a igualdade, a liberdade, sobre instituições, que, aliás, o homem deve modificar as instituições, segundo o Kardec, né, nas obras espíritas. Ajuda mútua, quantas vezes já dito que os homens devem se entreajudar mutuamente. Está dando tempo. Sobre o poder, sobre segurança, sobre socialismo, Kardec escreve sobre isso na Revista Espírita. Sobre comunismo, isso tem na Revista Espírita. Tem conceito político. Aristocracias. Se você pegar o livro Obras Póstumas, tem um texto lá todo chamado As Aristocracias. Recomendo. É um texto político de Allan Kardec, em Obras Póstumas, onde ele fala sobre todos os tipos de poder histórico, poder político mesmo. Espetacular. Sobre educação, previdência, sociedade previdente, questão 930 do Livro dos Espíritos. Uma sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém pode morrer de fome. E o Kardec comenta, uma sociedade sábia e previdente, todos devem ter o necessário. Previdência, então, está aí como tema espírita. Privilégios que são condenados na doutrina. Discriminação, preconceito, também. Opressão, pena de morte, também é dita na doutrina. Tema político, que as sociedades mais civilizadas tendem a acabar com a pena de morte. Exploração é colocado como um dos piores males no Livro dos Espíritos. O abuso da exploração do trabalhador. A escravidão, condenada pelo Livro dos Espíritos. É político. Guerra, também. Tortura. Revoluções sociais. Tudo isso está tratado nas obras. Alguns desses eu vou mostrar onde, inclusive, aqui. Tabelas de temas e bandeiras políticas, porque o Espiritismo não só fala, como também tem um ideal próprio de sociedade. Como os homens devem se organizar para viver bem e buscarem o bem comum. Então, por exemplo, escravidão. Ele vai ser a favor? Jamais. Ele é contra, está no Livro dos Espíritos, questão 829 e 832. Já a emancipação da mulher. Ele é a favor? Está no Livro dos Espíritos, questão 817 e 822. Sobre previdência e seguridade social. É a favor. Está ali tantas questões que ele fala lá. Sobre desigualdade social e privilégios. Contra. O Livro dos Espíritos fala muito sobre isso. Educação universal. A favor. Opressão e exploração do trabalho. Jornada excessiva. Contra.
Preconceito, obviamente, contra, na Gênese, na revista, no Livro dos Espíritos. Sobre guerra, contra. Ah, mas a guerra leva à liberdade. Sim, como efeito, mas a guerra em si não é boa. Tortura e crueldade, contra. Ao Livro dos Espíritos também. Tolerância religiosa, a favor. Progresso social, a favor. Olha o tema que aparece. Barreiras nacionalistas. Kardec fala disso na Gênesis. Isso foi contra. Tá certo? Então, são todos temas da política. É preciso entender, né, que a doutrina espírita ensina o espírita a viver junto. Ele ensina, olha, defenda certas ideias, vá contra certas outras. Porque essas favorecem o bem de todos. Essas outras fazem uma sociedade preconceituosa, verticalizada, opressora, violenta, excludente. Então, não pode deixar esses temas tecidos. A doutrina, então, vai tratar de tudo. Eu vou passar essa parte, mas só para mostrar que o próprio Espiritismo atribui a si mesmo tarefas políticas, tá? O Espiritismo atribui a si. O Espiritismo, quando identificado aos costumes e crenças, transformará os hábitos e as relações sociais. Ele, o Espiritismo, vai proceder a uma comunidade de ideias em moral, política e em religião. Tal é a obra nova do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar um papel sobre a terra. É ele que reformará a legislação. Isso é Kardec. O Espiritismo vem, portanto, apressar a reforma social. Dia virá em que o Espiritismo deverá exercer uma imensa influência sobre a estrutura social. Está na revista de 1860. Enfim. Passando sobre um outro aspecto aqui, gente. O espírita, diante disso, Allan Kardec nos dá alguns conselhos. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia de que a felicidade está na razão do bem praticado na Terra, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, resultará que o bem vencerá o mal aqui embaixo. Aqui embaixo é onde? Na Terra, né? No mundo. Que os homens não buscarão mais se prejudicar mutuamente. Quer dizer que andam fazendo isso, né? Que regrarão as suas instituições sociais em vista do bem de todos e não em proveito de alguns. Nós, então, devemos regrar as nossas instituições. Como é que se faz isso? Com ação política. Numa palavra, compreenderão que a lei de caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade mesmo neste mundo, não só no outro. E basearão as leis civis sobre a lei da caridade. Kardec fala da lei civil na obra fundante, que é o Espiritismo, capítulo 2, número 100. Como é que a gente vai fazer para basear a lei civil na lei de caridade? Tem que fazer lei nova, reformar a lei. Reformar a lei, fazer lei nova, e um verbo para isso. Legislar. E legislar é fazer política. Você não legisla sem fazer política. É impossível. E está nas atribuições da humanidade. Kardec diz ainda, como é que vai ser a forma como isso acontecerá? É democrática a forma. Olha lá, democracia participativa. Está lá em obras póstumas as aristocracias, desde que eu citei. Quando os homens dessa categoria, os bons, forem bastante numerosos para formar maioria, é a eles que a massa confiará seus interesses. Vamos ver. A massa confiando os interesses dela à maioria significa que quem vai dirigir as massas? Essa maioria dos bons, certo? O governo da maioria. Isso é democracia. No estado atual de coisas, lamentavelmente, os maus estão em maioria. E eles fazem a lei aos bons. Aí eu pergunto, essas leis que os maus fazem, são justas? Não tem lei. São leis injustas. Leis que permitem privilégios, desigualdade, absurdos.
Suponhamos que uma circunstância leve à conversão de 50% médios, nem bom nem maus. Os bons ficarão em maioria. E esses bons, em maioria, farão a lei por sua vez. O que é isso? Legislação dos bons. Sendo na maioria, é democrático. Sobre os outros 25, francamente maus. E muitos sofrerão a influência. Por quê? Porque a lei vai fazer com que os muito maus pensem duas vezes quando as leis boas os constituírem a prática do bem e proibirem o mal. Então ele fala que não restará senão alguns incorrigíveis. Tomemos exemplo de comparação. Há povos em que o assassínio e o roubo são estado normal. O bem deles é exceção. Nos povos mais avançados e melhor governados da Europa, o crime é exceção. Perseguido pelas leis, ele é sem influência sobre a sociedade. Kardec está ensinando, então, que as leis educam. Boas leis tornam os homens maus melhores. E assim deve ser feito. A gente pode dar um exemplo de como as leis podem ajudar. Racismo é um crime, certo? Claro que uma lei não vai transformar o coração do homem, mas ela pode fazer o homem refletir sobre o mal que tem dentro de si, ao invés de dar vazão a esse mal. E cada vez que ele reprime esse mal, ao invés de dar vazão, ele está mudando a sua conduta, de um modo ou outro. Então, se a lei permite que a pessoa seja racista, ela está achando assim, está sendo cúmplice de mim, a sociedade está me permitindo ser assim. Se ela proíbe, então nessa hora a pessoa vai pensar 3 vezes antes de fazer um ato racista, porque sabe que vai ser perseguido pela lei, como o Kardec fala. Então isso aí vai levar a uma influência sobre o mal. Está no texto de Kardec. Kardec nos ensina até sobre como fazer a boa política. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, número 10. Política não é só voto. A política que a gente está falando aqui, ela é que se faz a discussão, no entendimento, na participação consciente, na troca de ideias, na propagação. E aqui é o que Kardec ensina isso. Mas vale abrir os olhos sem cegos que desejam ver claro do que é um só que se compraz na obscuridade. Porque é aumentar o número de sucessos da causa em maior proporção. Ou seja, é melhor chamar mais pessoas que estão dispostas do que ficar batendo a cabeça contra um que não quer entender. Deixar os outros tranquilos não é diferença, mas é a boa política. Porque assim você vai estar aumentando os sustentos da causa. E qual é a causa espírita? Tanto para adeptos da doutrina, quanto para o projeto de transformação social, que significa o reino de Deus sobre a terra, que é justamente a sociedade justa do reino do bem e da fraternidade aqui. Sua vez virá quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa sem cessar repetida em torno deles. Então terão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de um indivíduo. Então, tá vendo? Em vez de ficar forçando as pessoas que não estão abertas a entender, deixa elas. Quando elas verem todo mundo caminhando e elas estão ficando sozinhas para trás, elas vão para as próprias pernas. Isso é um conceito social de transformação. Os espíritos ainda, hein? Tem a ver com as leis, as instituições de um povo, tem muito a ver. Olha esse texto que na questão 521 do Livro dos Espíritos. Nos povos, as causas de atração dos espíritos. Como é que você faz para atrair espírito, bom ou mal? Veja bem, são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo. Porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Toda a parte em que as leis consagram coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria. E a massa dos maus atores entretém a nação nas suas ideias e paralisa as boas influências parciais.
perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio da sarça. Percebeu? Então, se as leis de um país, de uma nação, são justas, isso atrai bom espírito. Olha o que Kardec está falando. Então, a política importa? É lógico que importa. É necessária para atrair bons espíritos. Se a gente fica se refestelando em leis injustas, desiguais e desumanas, atraindo o quê? Bom espírito que não é. Está dito aí. Aí ele fala, estudando os costumes dos povos ou de toda a reunião de homens, é fácil fazer ideia da população oculta que se discute. Ele está meio que pedindo para você fazer o seguinte, ó, estude, tá? O costume dos povos. Em outras palavras, estuda política. Você vai entender um pouquinho que espíritos estão rondando os povos. E aí você pode entender a influência das ordens espirituais anteriores sobre os parlamentos, por exemplo, que fazem as leis, para que as leis saiam de acordo com esse pensamento dos espíritos inferiores. Não há a menor dúvida, já, perfeitamente. Perfeitamente. E aí o encarnado está atraindo. Ele está chamando aqui esses espíritos que estão na maioria, que são maus, fazendo ali a sua influência. Olha só que ideia que Kardec fala. Ou a gente muda aqui para atrair os bons, a coisa não anda. Perfeitamente. Aqui tem, gente, no livro de Espíritos, questão 793, algum ideal. Você tem um vislumbre. Ah, mas o que a doutrina propõe como uma sociedade boa? Qual seria? Exemplo, só ler o que está grifado. O povo mais civilizado possível seria aquele que tem menos egoísmo, cupidez e orgulho, questão moral e ética, né? Os hábitos são mais intelectuais e morais que materiais, questão ética. A inteligência pode se desenvolver com mais liberdade, questão política. Educação ampla para todos. Como é que você desenvolve a inteligência com liberdade se não é educação para todos? Né? Onde há mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíproca, questão ética. Onde preconceito de caste de nascimentos são menos enraizados. Pode ter preconceito de casta. Essa ideia de fulano nasce em berço de ouro, por isso que... Não pode ter isso de nascer em berço de ouro e nascer na palha. Tem que acabar com isso. Pois esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Se é incompatível com o verdadeiro amor ao próximo, tem que acabar. Onde as leis não consagram nenhum privilégio. E são as mesmas, para o último como para o primeiro. Ou seja, a lei tem que pegar o governante e o menor dos súditos, o chefe e o servente. Tem que valer igual para todo mundo. A justiça se exerce com menos parcialidade, onde o fraco encontra sempre apoio contra o forte. Contra o forte é exatamente. O que é o fraco e o forte? Não é o franzino de corpo e o parrudo de corpo, não, é metafórico. Fraco e forte, socialmente falando, é o dominado e o dominante. É o sem força política e o poderoso. É disso que ele está falando. Então a sociedade tem que se estruturar para compensar a falta de ação, de poder do fraco, do dominado, para que ele consiga ter um mínimo de força na justiça para se equiparar ao poder do forte, que vai contra ele. Onde a vida do homem e suas crises de opiniões são melhor respeitadas, sem intolerância, então. Onde há menos desventurados, menos gente nascendo pobre, miserável. Enfim, onde todo homem de boa vontade está sempre seguro de não lhe faltar o necessário. Ninguém pode ter privação necessária. Enquanto tiver isso, está longe do propósito pelo ideal social espírita. E como Emmanuel Pires fala no livrinho fantástico, O Reino, o Espiritismo prepara os alicerces conceituais do novo mundo. Não podemos esquecer os problemas sociais levantados pelo poder, o desenvolvimento natural dos princípios do cristianismo. Estudar, debater, aprofundar esses problemas
Isso tinha que ser feito em centro espírita, com mais profundidade. É muito raro ainda. E condicionar nossa vida, nossa atividade social às suas diretrizes, as diretrizes espíritas, que eu acabei de ler. Um trabalho vivencial de transformação do mundo. Está aí, Herculano Pires do Rei, capítulo 8. Eu vou ler tudo isso aqui. É só mais uma vez repetindo que o livro dos Espíritos fala de filosofia, economia, direito, sociologia, educação e política, tá? E que o espírita não pode alienar-se no seio da sociedade em que vive com a desculpa de que espiritismo e política não tem nada a ver. Não pode dar essa desculpa, não. Isso é furado. Pois é preciso lembrar que a vida material e espiritual são contínuas uma com a outra. Aí no final ele fala: devemos entender que são indispensáveis o espiritismo e a política para uma nova sociedade. Tem que juntar duas coisas. Que eu tenho aqui. É do Ailton Paiva. O espiritismo e a política para a nova sociedade, reflexão e ação para espiritualizar o social. Recomendo a leitura, quem puder achar. É da Edicesp, 1996. O espírito tem que participar e influenciar na sociedade em que vive, tá? Procurando levar instituições que estruturam valores e normas do espiritismo. Isso é participar politicamente. Olha a frase que a gente tem que lembrar um pouco. Não pode preocupar-se apenas com a reforma íntima, isolando-se num oásis de indiferentismo pela sociedade que vive. É verdade que essa ação política conflitará com interesses de egoístas e orgulhosos, individualmente ou em grupos. E essa ação política deve objetar o bem comum. A expressão política do amor é querer fazer o bem do povo. Eu termino trazendo esses conselhos para a gente. A necessidade do espírita ser politizado. Como vimos aqui, as obras estão repletas de propostas de sociedade e de conceitos que a gente perde se não discute, se não trabalha nos estudos espíritas e nas palestras. Conhecer melhor termos, conceitos, teorias sociais e políticas. Não custa nada pegar um livrinho, um dicionário de política, como eu trouxe aqui, né, uma obra dessa que comenta sobre política e doutrina. Identificar os contextos históricos que motivaram as teorias. Por que você teve a proposta de uma sociedade feudal, uma sociedade escravista, para você entender as causas disso e por que elas ruíram. Saber compará-las, avaliá-las com critérios como justiça, bem comum e equidade. Você não pode achar que tanto faz a sociedade, é Deus que cuida disso. Não, isso é problema nosso. Nós fazemos a sociedade. A gente tem que saber quais modelos são justos e quais são injustos. Conhecer a proposta sociopolítica da doutrina espírita. Haja estudo para isso, viu? A proposta política da doutrina espírita. Conhecer a proposta política do seu meio, que mais se aproxima ou se afasta do modelo ideal. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que voltar um dia, né? Ou participar de um grupo, ou conversar sobre o tema com alguém. Você tem um ideal político. Você tem que conhecer. Né? Vai ter candidato propondo uma coisa, candidato propondo outra. Nenhum vai propor o ideal. Você tem que ter pelo menos a noção de qual se aproxima mais e qual se afasta mais do seu ideal. Entende? Para isso é importante conhecer o ideal. Reconhecer o que falta na sociedade, as verdadeiras causas, também é importante. Para não achar que o problema é de má vontade das pessoas. Muitas vezes o problema é de estrutura mesmo social, econômico. Capacitar-se a participar enquanto cidadão. Ser cidadão, gente, não é obedecer às leis. Ser cidadão, como o próprio Kardec construiu, é participar, é legislar. É ser capaz de inventar direitos aos necessitados. Quando você for capaz de olhar a sociedade e falar, gente, devia ter um direito para a gente que está sofrendo isso ou aquilo. Você acabou de ser um cidadão nessa hora. Você deve olhar crítico, sensível na sociedade. É isso que se pede. Pensar autonomamente, criticamente, sem preconceito. Não vai Maria, vai com as outras. Não se deixar levar por misticismo, revelação de candidatura ou dogmatismo. Usar a razão e o exame constante.
Ah, porque o médium disse que tem um candidato aí que é o salvador da próxima geração. Foge disso. Está errado. O espírito não tem que tratar de indicar candidato para ninguém. Nem demonizar candidato. Isso é problema nosso. A gente tem que entender as coisas da sociedade consciente. Sem misticismo. Checar a informação, não cair em fake news. Reconhecer as contingências humanas, não desanimar da transformação. Ah, a política não vai prestar para nada? Não vou nem querer saber disso, não. Vamos anular tudo que vota, não quero participar. Errado. Você vai sofrer as consequências do mesmo jeito. É inevitável. Deus fez você para ter sociedade, não adianta. Observar a proposta de sociedade, não o nome de pessoa. Isso é importante. Muitos falam assim, não, mas eu não gosto daquele fulano que é o candidato. Então não olha o candidato, olha a proposta de país, o projeto para as pessoas que ele está representando. É isso que é o que interessa. Não é a face que está ali. Né? Porque a propaganda faz a face de qualquer um ficar bonitinha ou bem. Recomendo também retornar os clássicos kardecistas que tratam disso. Eu recomendo algumas obras, que eu trouxe várias. O Espiritismo e a Política da Nova Sociedade, de Ailton Paiva. A Construção do Reino, Pensamento Social de Herculano Pires. Ideias Sociais Espíritas, de Cleusa Beraldi Colombo. Espiritismo e Justiça Social, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Recomendo também. Tem de Leon Denis. O Progresso, um livrinho, que fala bastante sobre o tema. O Sentido da Vida, de Herculano Pires. Cristianismo Libertador, de Alisson Leandro Mascaro. Só mais dois que eu trouxe. Espiritismo, Sociedade e Política, de Dorin Kuhn, Sérgio Maurício Pinto. E Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades, no diálogo com as questões sociais, de Alexandre Juliano. Então, gente, obras não faltam. Termino com a citação de Herculano Pires. Criaríamos uma ilusão anti-espírita se acreditássemos na possibilidade dessa abstenção política, alvitrada por alguns confrades em diversas ocasiões. Para o Sentido da Vida, capítulo Sociologia Espírita, página 78. Então, quando você vê por aí alguém dizendo, não, vamos se abster, não vamos falar de política, não, é impossível, não pode. Isso é ilusão e é uma atitude anti-espírita. Queria deixar isso claro a todos hoje. Gente, esse foi o meu objetivo. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, boa noite, que Deus abençoe. Vou convidar o presidente da nossa casa, Jaime Lopes. Quem sabe um dia, né, Gustavo, a gente não faça um estudo mais aprofundado sobre esses temas tão importantes e atuais, porque nos fazem pensar sobre nós mesmos, mas principalmente do nosso lugar no mundo, como nós devemos, como seres humanos e como cristãos espíritas, nos situar numa sociedade ainda tão desigual, tão injusta, que necessita tanto de que possamos todos nós participar ativamente para que esse mundo novo seja possível. Fala-se da regeneração, né? Que está aí em curso, mas essa regeneração eu não diria que ela não virá, mas ela vai retardar muito se nós não tomarmos consciência de que devemos participar ativamente da transformação dessa sociedade neste planeta Terra. O Mestre Jesus, ele que através dos seus ensinamentos nos apontou exatamente para que nós possamos olhar o outro, né, com amor, e amor que existe cada um de nós, participação ativa das injustiças. Deus, Pai, de todos os males, mas especialmente os males que afligem a nossa humanidade. Livra-nos de todo mal. Seja esse mal propiciado por
espíritos encarnados ou desencarnados, que porventura atravessam a nossa jornada evolutiva com o intuito de nos afastar da nosso compromisso de transformação deste planeta e da sociedade em que vivemos. Porque reconhecemos em Ti, Pai, que és verdadeira honra e a glória para o sempre. E assim possa ser.